Como comparar o Tesouro Selic com outra aplicação conservadora e tão segura quanto? Eu vou mostrar para você nesse vídeo. Vamos lá! A gente vai fazer uma comparação para ver se o Tesouro Selic é realmente o único lugar onde você pode investir aquele dinheiro da reserva de emergência para ficar na tranquilidade, principalmente depois dessa situação que aconteceu, que foi o Tesouro Selic apresentar uma rentabilidade negativa em função de um ágio cobrado em cima do Tesouro Selic. Por conta disso, a gente vai dar uma olhada no gráfico do Tesouro Selic para ver exatamente o que aconteceu. Como é que você faz para ver o gráfico? Você pesquisa em histórico de preços e taxas dos títulos públicos. E aí vai aparecer aqui. Aí você vem aqui e procura aqui, ó, Tesouro Selic 2025. E aqui a gente vai ver o prazo, aqui nos últimos 30 dias, nós vamos ampliar isso daqui para 90 dias, só para a gente dar uma olhada. E aqui nós estamos com a taxa. A gente se interessa pela taxa, vai olhar já já, mas vamos primeiro aqui para o preço. A gente se interessa pela taxa, vai olhar já já, mas vamos primeiro aqui para o preço. Quando a gente olha o preço, você observa que o preço saiu lá de 10.682 para 10.540 reais. Quando começou a aparecer um ágio cobrado nos títulos Tesouro Selic. E aí a gente vai dar uma olhada, vou voltar aqui para ver a taxa, justamente para a gente ver que ágio foi esse. O ágio que era tradicional no Tesouro Selic, até se nós pegarmos aqui o prazo de um ano, nós vamos dar uma olhada, veja bem, era um ágiozinho ali de 0,02 e tal, aí ele deu um salto aqui para 0,03, quer dizer, subiu 50%, né? Mas era bem pequeno, né? Aí chegou a 0, né? Ficou em 0,3 e tal, e passou para 0,04, e aí deu esse salto que chegou a quase 0,40, ficou 0,37. No momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, ele estava por volta de 0,19, variando aí entre 0,18 e 0,20. Como é que você faz hoje para avaliar o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, ele está hoje com uma taxa Selic meta de 2%. Então, o primeiro passo que você faz é olhar qual é a taxa Selic meta, porque é basicamente o que está previsto para render até a próxima reunião do Conselho de Política Monetária. Qual é o ágio que está sendo cobrado na Selic? E aí tem um vídeo aqui no canal explicando, mostrando o que está acontecendo, e o link está aqui na descrição. Você tem um ágio que é de aproximadamente 0,20%. 0,20%. Isso significa, fazendo uma conta bem simplificada, que nós vamos ter mais ou menos 2,2% de retorno se a gente comprar um Tesouro Selic e a taxa de juros se mantiver onde se encontra. Se você é novo no canal, eu sou Beto Veiga. E nos últimos 15 anos eu tenho me dedicado a formar investidores conscientes. E se você gosta de conteúdo de investimentos, finanças pessoais, economia e sistema financeiro e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações para ser avisado de todo vídeo que eu publicar por aqui. Vamos continuar na nossa análise então. Então você já chegou em uma taxa de aproximadamente 2,2%. Quais são os custos que incorre uma aplicação no Tesouro Selic? O primeiro custo é o imposto de renda. Então nós vamos fazer o cálculo aqui basicamente por uma aplicação de um ano, tá? De 365 dias. O IR para 365 dias é de 17,5%. O que a gente vai fazer? Vai ficar líquido 0,825 do valor do título. 82,5% do valor do título, não. 0,825 do retorno do título, ou do rendimento, que é
82,5% desse rendimento. E quanto é o rendimento? O rendimento é de 2,2%. Como é que a gente calcula, então, esse 0,825? Agora, aí existe uma ressalva. A ressalva é a seguinte: para aplicações até R$10.000, você não tem o custo da B3. E para aplicações superiores a R$10.000, tudo que entrar mais, você tem uma taxa de 0,25. Nós vamos dividir esse rendimento aqui em dois pedaços. Um pedaço para aplicações até R$10.000 e um outro pedaço para aplicações superiores a R$10.000. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Para uma aplicação até R$10.000, qual que seria o rendimento? Vai ser exatamente os 2,2% menos o IR, que vai ser igual a quanto? Vai ser de 17,5% do seu rendimento, então você vai ficar líquido com 82,5%. Como é que você faz isso? 2,2 vezes 0,825. Quanto que dá isso daqui? 1,815% ao ano de rendimento. Eu vou criar um outro pedaço aqui chamado tudo o que passar. Por que isso? Porque tudo o que passar de 10.000, você tem que analisar dessa outra forma. Você vai pegar os 2,2%, e aí eu estou fazendo uma conta bem simplificada, e você vai tirar o 0,25% da B3. Logo, isso aqui vai sobrar isso aqui antes do imposto de renda. E se você está gostando desse vídeo, deixa sua curtida aí. Para chegar no valor líquido, você vai multiplicar 1,95 pelos 82,5%, que é de 0,825. E aí você vai chegar nesse número, 1,61, mais ou menos. É 608, então vou botar aqui 608, que é aproximadamente igual a 1,61%. Muito bem, então o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Primeiro ponto, eu sempre falo de tesouro direto e falo de tesouro Selic. E nesse caso, o que eu preciso chamar a sua atenção? Que nós não estamos fazendo nenhuma indicação de investimento. Isso não é uma indicação de investimento. Nós estamos fazendo uma comparação do tesouro Selic, de você estar fazendo a opção por investir, por aplicar o seu dinheiro no tesouro Selic, comparativamente com outras opções. E aí, o que a gente vai ter que observar? A gente vai ter que observar o seguinte: do ponto de vista de aplicação em CDB, a tributação dos dois é a mesma. E aí a gente vai comparar o seguinte: se eu estiver com o CDB DI, ele vai pagar, dependendo de quanto ele pagar, a gente já sabe que para comparar o CDB com o Tesouro Selic, você vai ter que averiguar quantos por cento a Selic está pagando além do DI, da taxa DI. E como é que você faz isso? Vamos imaginar que a taxa DI esteja em 2%. Se a taxa DI estiver em 2% e a taxa Selic está em 2,2%, isso é um sinal de que o Tesouro Selic está pagando 10% a mais do que o DI. Você vai pesquisar qual é a taxa DI e vai comparar com a taxa Selic mais o ágio da Selic. Então você pega a Selic, soma o ágio da Selic e calcula qual é a relação entre a taxa DI e a taxa Selic mais ágio. Isso para até R$10.000. O que for além de R$10.000, você para isso e a gente vai olhar aqui como seria essa comparação. Vamos imaginar que o DI esteja a 2%. Então vou voltar aqui para mostrar essa comparação aqui. Nós já vimos que o Tesouro Selic acima de 10.000, ele estaria rendendo aproximadamente 1,95. Isso quer dizer que eu teria que comparar, supondo DI a 2%, eu teria que comparar o seguinte: 2%, 1,95 dividido por 2. Isso quer dizer que o DI, aliás, que a Selic, o Tesouro Selic, comparado com o CDB, ele estaria pagando 97,5% do CDI
por conta da taxa da B3. O que passa de R$10 mil, ele estaria pagando 97,5%. Então, você já tem R$10 mil aplicados no Tesouro Selic, toda aplicação adicional você tem que levar isso em conta. E aí vem a questão do risco. Observe que aí a gente vai usar o quê? A questão do risco de crédito. O risco de crédito do Tesouro, em que pese todo o blá 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 e toda a confusão, ele é consideravelmente superior à das instituições financeiras, porque em última instância, grande parte dos recursos das instituições financeiras estão aplicados em títulos públicos em várias instituições. Então, se houver uma quebra, se você não tiver um pagamento, vai tudo por água abaixo. Tirando isso daí, inclusive o fato de que você tem o Tesouro Nacional com capacidade de tomar dinheiro emprestado muito maior do que qualquer instituição financeira, o risco de crédito do Tesouro ele é melhor. E aí, mas existem opções de você adquirir DI com o mesmo risco de crédito do Tesouro. E isso aí eu vou explicar daqui a pouquinho como é que a gente faz. Para um CDB, se for até R$10 mil, o Tesouro Selic hoje ele estaria pagando aproximadamente 110% do DI. Para um CDB, para uma aplicação acima, ou tudo que extrapolar os 110, tudo que extrapolar os R$10 mil, a aplicação do Tesouro Selic, ela paga 97,5% do CDI. Eu lembro também que eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz para falar desse parâmetro de isenção para você replicar essas contas aqui com o parâmetro proporcional se você for aplicar um valor diferente. Aqui na descrição tem um vídeo sobre essa nova isenção da taxa da B3 e o cálculo, inclusive com a planilha para quem está inscrito no meu canal no Telegram, que o link também está aqui na descrição, tem uma planilha para você calcular a taxa efetiva, que aí você pode substituir aqui no lugar do 0,25 para qualquer valor que você for aplicar acima de R$10 mil, para saber quanto que é o valor da taxa efetiva para a aplicação como um todo. A grande saída, do ponto de vista do risco de crédito, é você encontrar uma instituição financeira pública e utilizar um instrumento que não paga imposto de renda. Quando você usa um instrumento que não paga imposto de renda, você tem uma possibilidade de ganho maior. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Se você está comparando agora o Tesouro Selic até R$10 mil, por exemplo. Então nós estamos fazendo aqui a comparação de até R$10 mil. O Tesouro Selic seria 2,2% de juros. Quando você calcula o 0,85%, você fica com 82,5%, né, que é multiplicar por 0,825%, você fica com 1%, né, 1,815%. Então isso aqui seria o valor líquido. Quando você compara com um DI, como é que a gente compara com o DI? A gente faz essa mesma continha que eu fiz aqui, ó. Eu divido 1,815 dividido por 2%, que seria a taxa DI. Você tem que achar a taxa DI do momento para fazer essa conta certinho. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui, ó, dá 90,75%. O que significa isso? Deixa eu botar o número certo aqui para vocês não se confundirem. Dá 0,975, que significa 90,75% de quem? Do CDI. O que quer dizer isso? Quer dizer que para uma aplicação de até R$10 mil no Tesouro Selic, você pode fazer essa aplicação em uma LCA ou em uma LCI de um banco público que teria a mesma garantia, porque o devedor é o mesmo que o Tesouro Nacional. Ainda que exista alguma participação privada, mas no caso do Banco do Brasil, por exemplo, o risco é o mesmo. Qual é a diferença que há? Então, se você aplica num banco público que paga mais do que 90, pague 90 ou 97,5, você tem uma vantagem. Qual seria a vantagem? Primeiro, que você está em DI. Então, se houver algum descolamento, como aconteceu agora, algum aumento do ágio, você vai ter essa proteção, você vai estar em DI. Por outro lado, se o ágio diminuir, você não ganha como se você estivesse no Tesouro Selic. Mas para empatar,
se você ganhar 90,75% aplicando num banco público, numa LCA ou numa LCI, você tem mais vantagem. Volto a dizer, isso não é indicação de investimento de nada. Isso é uma pura comparação. Nós estamos fazendo uma comparação objetiva entre duas aplicações financeiras. Eu não estou dizendo para você aplicar aqui, ali ou acolá. Eu estou dizendo que se você for comparar uma com a outra, esse é o funcionamento. Agora vamos ver para cada real que suplantar os 10 mil e você tiver que pagar a taxa da B3. O que vai acontecer? Nós vamos parar, você vai passar para esse número aqui agora. Olha. O quanto você vai ganhar, descontado o imposto de renda, se você tiver que pagar a taxa da B3. Então vai ser isso. E aí você vai fazer a mesmíssima conta, que vai ser, coloca isso daqui, pega lá quanto é o DI, vamos supor que seja 2%, e aí veja como muda totalmente a figura com essa taxa da B3. Você cai aqui para 80, vamos botar 0,805, que é exatamente o seguinte, 80,5% do CDI. Com isso, a gente vê a diferença de uma aplicação que você pode fazer em uma instituição financeira que tem o mesmo risco, mas que muito facilmente você encontra uma taxa superior a 80% numa LCA, numa LCI. Qual é o cuidado que você tem que ter se você for partir para esse tipo de operação? É que a LCA e a LCI, eu vou deixando também, tem um link aqui explicando como é que elas funcionam, e também tem o curso básico, se você desconhece, o curso básico de investimentos, que é gratuito, que vai explicar em detalhes o funcionamento da LCA e LCI, e inclusive lhe dá todo o ferramental para você repetir isso daqui, esse cálculo, obviamente observando, ele não vai falar de Tesouro Selic, mas ele vai dar toda a ideia de como você compara diferentes investimentos. Qual é o cuidado que você tem que ter e que vai estar no curso também? Que você tem que ter 90 dias de capacidade de aguentar de liquidez. Existem aplicações em LCA que elas oferecem liquidez diária após os 90 dias, que esses 90 dias são regulamentares. A regra não permite que seja feito saques em 90 dias. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, ou você monta uma carteira com pedaços, você coloca um pouco hoje, espera 30 dias, bota um pouco depois, espera mais 30, depois mais 30, e a partir desse período você vai ter já um dinheiro desbloqueado lá na frente. Ou então você pode fazer deixa uma parte aqui, aplica tudo, espera desbloquear tudo e coloca o outro. Enfim, isso é uma administração que isso aqui é uma sugestão, é uma ideia que eu estou trazendo aqui para o caso de você querer fazer esse tipo de aplicação. Você já se imaginou sabendo isso e podendo realizar mais rapidamente os seus sonhos? E tem mais, os juros, eles são compostos, isso é, juros sobre juros, o que forma aquela bola de neve. O que acontece? Quanto antes você escolhe as aplicações financeiras mais adequadas para você, melhor vai ser o resultado que você vai obter no final. E aí, para ajudar você nesse caminho, eu sugiro o programa Ícone, que o link está aqui na descrição. Com ele você vai saber os segredos para escolher a aplicação financeira certa para você. E eu gostaria de saber se você é conservador ou não. Deixa aí no comentário. E se você quiser também, você pode deixar uma sugestão para outro tema de vídeo. E aqui do lado, eu vou deixar alguns vídeos para contribuir com o seu aprendizado. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E se você ainda não for inscrito no canal e gosta desses temas, inscreva-se e marque o sininho de notificações, que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!